gente. Eu vou esperar mais um minutinho, agora nós já estamos gravando, vou esperar mais um minutinho e a gente inicia, tá? Para nós não perdermos muito tempo. Apesar que está bem tranquilo, mas assim, eu quero deixar um tempo bem bacana para vocês fazerem as atividades e dar tempo de apresentarmos. Legal. Vamos trabalhar em 3 grupos hoje. Eu já dividi os grupos. Bom dia, Gildo. Bom dia, prof. Desculpa meu atraso que eu não estava conseguindo entrar. E hoje também não tô Ah, tá. sem câmera, infelizmente, perdão. Ai, que pena. Mas enfim, tranquilo. Sandra, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E vocês, como é que estão? Tudo, tudo Feliz dia certo. para todas e todos. Feliz dias, feliz dias para nós, né? Então vamos lá, eu vou começar a compartilhar o material, já são 8h05, e conforme o pessoal for entrando, eles vão se inteirando do assunto. Vou compartilhar o nosso material, não sei se vocês conseguiram dar uma olhadinha no que temos para hoje. Então, hoje é a nossa terceira reunião, né? Deixa eu aumentar aqui só a tela aí. Nossa terceira reunião, daí o tema hoje é Rádio, Indústria Cultural e Comunicação de Massa, então nós vamos falar mais aqui da indústria cultural e dessa comunicação de massa. É, a nossa atividade vai estar voltando especificamente para esse tema, né? E hoje, né, nosso dia, ser professor é mais que uma profissão, né, gente? É uma missão, é inspirar, é transformar, né? É lutar, é questionar e é colocar muito amor em tudo isso, né? Porque se a gente não coloca amor em tudo isso, acho que não damos conta, né? De tanto que nós temos né, a devolver, né? E vivemos numa sociedade injusta, né? Com um olhar injusto para nós, né? Mas eu sei que nós fazemos a nossa parte, né? Cada um sabe o que faz, sabe da sua consciência, né? E sabe do seu amor. Porque estar aqui, eu acredito que a grande maioria é por amor mesmo. Porque se não fosse por amor, seria bem difícil, né? Então, feliz dia nosso, né? Que a gente tenha um dia abençoado, né? Que tudo corra bem aí, né? Nas nossas salas de aula e que sejamos luz, né, na vida de todos. Esse aqui, como combinado da aula passada, eu falei que eu não ia ficar falando, né, que é o das câmeras abertas, então eu vou pular ele. Aí aqui nós temos a nossa, né, o roteiro da nossa terceira jornada. Então, hoje nós estamos aqui, ó, na rádio, indústria cultural e comunicação de massa, que especificamente a gente vai trabalhar em, né, um tema como se fosse um debate aqui, né? Já a gente vai chegar lá na atividade. Então, o tema do conteúdo é esse, mas o que vocês, né, vão ter que se atentar é no formato, né, na metodologia que vocês estarão usando. Então, a metodologia é importante que apareça na implementação. Esse tema, tranquilo, se vocês quiserem usar outro tema na metodologia, também tranquilo. Daí a gente fala melhor quando eu for explicar para vocês a atividade. Aí a semana que vem nós vamos trabalhar o movimento hip hop, o rap. Aí na outra semana a dança, hip hop também, né? Técnicas de desenho, grafite na outra semana. Aí arte nordestina, ritmos brasileiros, dramaturgia e gêneros dramáticos. E nos 2 últimos, né, encontros, o compartilhamento, vamos falar um pouquinho da aprendizagem em foco, né? E o feedback e compartilhamento. Então, esse é o nosso roteiro, tá? Da nossa jornada, da terceira jornada.
E hoje, como nossa agenda, né, o que nós temos aqui, 10 minutos de acolhimento, 15 minutos para a gente falar um pouquinho sobre a cultura de massa, né? Depois o em ação, ó, hoje nós vamos ter 50 minutos, então um tempinho a mais que a gente vai, né, vocês vão fazer, a gente vai vir apresentar, depois vai voltar um grupo, discutir a questão, e depois no final a gente volta para fechar daí. E 5 minutos de síntese. Então, qual que é o objetivo da reunião? Refletir sobre a comunicação de massa, a indústria cultural, analisar interferências da indústria cultural, das produções artísticas da contemporaneidade e experimentar uma possibilidade de debate. Então, né, vai ser um debate sobre o tema. Como acolhimento. Vou passar o videozinho aqui para vocês. Eu acho mesmo que tem pessoas que têm alma de artista, existe isso. Eu acho que tem muito engenheiro com alma de artista e tem muito ator que não tem alma de artista. A arte existe porque a vida não basta. O homem é um ser que está sempre inventando a sua vida. A única coisa real que a gente tem é a nossa angústia. A ficção, ela me diz mais verdades que a vida. Não é todo dia que a gente presta atenção e consegue reconhecer as coisas legais da vida, o que vale a pena, o que não vale. De repente, tudo aquilo que antes era só o conteúdo, você percebe que tem alguém que faz aquele conteúdo, que cria aquilo. Para mim parecia que era tudo natural, que a pessoa nascia assim já, que não tinha problema. Era só pegar o violão e tocar. O trabalho da arte é como se fosse uma produção, um pouquinho da nossa realidade que a gente coloca numa cápsula do tempo e manda para um futuro eterno. A moda pode transformar, como a culinária pode transformar, como a arquitetura pode transformar, né? como as artes visuais podem transformar, como a literatura pode transformar. E a nossa profissão tem uma coisa muito louca, o que a gente acredita, a gente pode fazer acreditar. Eu fico impressionado como esse caminho me deu frutos e continua dando. Eu vivo do que eu penso, eu vivo do que eu invento, eu vivo do que eu crio. Uma vida só não basta, é preciso criar a todo tempo vidas novas para mim. Aqui é um recorte, né, de um documentário com 1 hora e pouco, bem extenso, assim, mas bem bacana mesmo, né? A fala deles, assim, é maravilhosa em relação a essa arte, né? A vida não basta, então precisamos da arte. E deixa eu fechar lá para a gente poder continuar. E agora? Você, professor, escolheu a arte ou a arte te escolheu? O que vocês acham? Pode falar, Sandra. Eu acredito que é um processo que ambos, né? No Uhum. meu caso, porque eu sempre tive o sonho de ser professora quando eu era criança, né? Uhum. Então, eu sempre era a professora de todas as brincadeiras, que lia gibi, que lia historinha, que dava atividade, né? E aí, quando foi para decidir qual faculdade fazer, eu queria fazer psicologia, né? Mas aí a gente, na época que eu fiz faculdade, estava em falta os professores de arte, não tinha professores de arte. E aí eu falei assim, eu vou tentar, né? E nessa tentativa deu certo. Então, assim, eu escolhi várias áreas, né, para poder fazer.
Mas aí acabou que eu encaminhei para arte. E assim, eu amo o que eu faço, né? É muito bom a gente fazer as coisas com muito amor para os nossos alunos, né? Que nem, por exemplo, a gente tem vários alunos que não se dão com a arte, né? Porque vão para o lado do futebol, vão para o lado da matemática, vão para o lado... Mas, ao mesmo tempo, que nem eu recebi uma cartinha de um aluno que ele tem TDAH. E ele falou que eu era a inspiração da aula, a inspiração para a vida dele. Porque ele ama desenhar e a professora sempre elogia os trabalhos que ele faz. Ah, que bacana, Sabe? legal. Então, assim, eu acho muito boa essa retribuição que a gente recebe. É isso que faz a gente continuar, né? Sim, essa força, né? Essa energia. É isso mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Pode falar, Gildo. É engraçado que eu acho que eu fiz o caminho inverso da Sandra, porque eu não sei quando que eu me liguei à música, mas eu construía uns instrumentos assim, tipo de madeira, meio velho, assim, e eu queria levar para dentro de casa, minha mãe não deixava. Mas aí com 7 anos eu comecei a tocar violão e nunca mais parei. E eu nunca quis ser professor, porque eu era um péssimo aluno. Hoje, com certeza, eu estaria na sala dos professores sendo linchado, né, pelos professores, assim, como a gente faz hoje. Eu sei Mas bem o que é isso. eu era muito insuportável. Mas acabei que, com o tempo e a vida e as circunstâncias, me levaram muito, e eu gosto muito de ser professor. E foi e consegui fazer minha faculdade com ProUni, consegui completar uma coisa que eu não sabia que eu queria, que era ser professor. Mas o que me levou a isso foi a arte. Então, eu não, em nenhum momento eu pensei em ser professor de outra matéria. Perdão, pensei em ser professor de história, mas graças a Deus eu não fui. Então, eu acho que eu acho que a arte me escolheu um pouco assim, mas a profissão de professor, eu acho que eu que escolhi, e foi uma escolha muito acertada também, apesar de tudo, como a Sandra falou, a gente faz com muito amor, a gente faz com muito carinho, porque é muito bom fazer uma coisa que a gente realmente quer, né? Eu gosto muito do meu trabalho, eu não gosto muito de trabalhar, mas isso daí já é outra questão também, né? É isso aí. Mas é isso mesmo. Eu digo que a arte me escolheu, assim, porque apesar que, né, assim, a minha vivência enquanto criança, né, com a arte, assim, sempre foi muito podado, porque eu cresci dentro de uma religião, meus pais eram evangélicos da congregação. Então, assim, o acesso à arte era muito assim, tinha muito como pecado, né? A não ser que fosse voltado para a religião ali, os hinos da igreja podia, mas uma música não podia, né? Ler um livro, ler um gibi, essas coisas eu sempre fui assim, dançar, então, meu Deus. E eu sempre tive, assim, desde criança, uma criatividade muito aguçada, assim, uma espontaneidade também, que isso já vinha. E aí quando eu comecei a trabalhar enquanto professora, eu comecei com a educação especial, que eu falo também assim, que eu fui achada por um aluno especial, ele me direcionou à educação especial. E eu comecei, eu morei um tempo em Curitiba, eu comecei a fazer a pedagogia, porque eu achava, assim, alguns cursos de arte, inclusive, né, nas Belas Artes, que era de Curitiba, exigia o desenho, né, aquele desenho realista, ou se fosse fazer dança, já tinha que ter. Então, assim, eu nunca ousei olhar para a arte e falar assim, eu vou fazer arte, por quê, né? Então, eu nunca me vi enquanto artista, enquanto pessoa ali, né? E aí fui fazer pedagogia, fiz um ano de pedagogia, depois não deu certo e eu voltei para minha cidade, fui trabalhar na PAI aqui. E nessa minha vinda, a professora, que era professora de arte aqui, foi embora para Curitiba e ficou a vaga dela, e eles ofereceram para todos os professores e ninguém quis. Aí eu falei assim, eu vou pegar, porque daí eu trabalhava com uma sala que eu já fazia bastante trabalho manual, então já estava ali meio que dentro, né, no caminho. E aí tem uma faculdade aqui em Ourinhos que é a FIU, e nessa faculdade não exigia nada, né? Era mais voltado mesmo para educador, né? E aí assumi essa turma né, a turma de arte na escola e fui
já fui fazer a faculdade. E eu falo assim, então a arte me achou, né? Eu estava ali o tempo todo, algumas vezes me privaram dela, mas ela insistiu, insistiu e me achou. Eu falo que hoje também eu não me vejo, né, sendo professor de outra disciplina, eu não me vejo, né, discutindo, né, claro que a gente tem, assim, né, você vai discutir, você tem um assunto, mas a arte, ela é prioridade na minha vida, ela me inspirou, ela me deu muitas oportunidades, e ela me deu, assim, até o olhar de dizer assim, não, eu não sou só uma professora de arte, eu tenho a criatividade, eu sou um pouco artista, assim. Nós somos artistas. E isso também, quem me despertou a professora artista foi um aluno da AMPAI. Ele sempre se referia, ele ia para a minha sala, eu vou para a sala da professora artista. A professora artista chegou, e quando ele começou a me direcionar a mim dessa forma, a professora artista, eu parei e pensei, poxa, eu crio peças de teatro que maravilhosas, eu crio coreografias maravilhosas, né? Eu crio aulas aqui, né? Isso é ser artista. Então, eu fui me entendendo enquanto artista também, né? Porque a gente é criar, essa familiaridade com a arte que a gente tem, né? De despertar ideias, de despertar emoção. Então, isso é ser artista. E hoje eu me considero uma professora artista, por mais que a gente não está ali produzindo algo especificamente, né? Mas a gente produz, né? Nas nossas aulas nós temos que ser artistas, nós temos que ser criativos, né? E a gente contagia isso. E quando a gente tem esse olhar também, a gente acaba também buscando, como a Sandra disse, né, do aluno que... Então, eu tenho bastante também, assim, alunos que foram fazer arte, porque se inspiraram, né, porque ouviram a minha vozinha falando, ó, você é bom nisso, né, eu tenho uma aluna hoje que ela está terminando o mestrado em Paris, né, ela faz arte lá, então, e tudo isso foi da minha voz na cabeça dela. Inclusive, eu recebi uma mensagem dela uma vez, ó, preciso de um dossiê, né? Estou fazendo um dossiê, preciso de uma carta de apresentação, porque eu escuto você me falando, né? E eu procurei a arte por isso. Então, assim, são coisas, né, que não dá. Então, eu falo assim que a arte me escolheu e não largou de mim. Eu até tentei outros caminhos, mas ela foi atrás e graças a Deus ela me acolheu e me... Então é isso. Mais alguém gostaria de falar? Cláudia? Desculpa. Você está com o microfone ligado? Então vamos lá. Eu acho mesmo que tem pessoas que têm alma de artista, existe isso. Então, né, o que a Denise fala aqui, né, pessoas que têm alma de artista, e realmente, né, acho que nós, professores de arte, temos alma de artista, sim. Nós só, muitas vezes, não, né, não colocamos a nossa alma, não afloramos ela, né, especificamente, né, numa obra, mas a gente aflora ela dentro das nossas aulas, quando a gente encanta nossos alunos, então nós temos alma de artista. Assim como tem pessoas que se usa da arte, mas não tem alma de artista, né? Então a gente já viu, assim, tantas histórias, né, tantas pessoas que passam, né, que utilizaram-se da arte, mas que acabam cometendo coisas que fogem até do ser humano, né? Então, aquela questão de humanidade, muitas vezes se usa da arte por interesse financeiro, que é o que nós vamos ver aqui daqui a pouco, né? A cultura de massa tem um pouquinho disso, né? Então, né, eu vejo os dois lados aí, né? E isso eu via muito quando aconteceu aquele caso daquele assassinato daquele ator lá, acho que é o nome dele, que matou a filha da Glória Pérez. Que inclusive acho que já até morreu, né? Então, eu falo assim, ele usava da arte, né? Mas ele não tinha alma de artista, né? Porque acho que o artista ele tem a alma dele é mais sensível, né? Ele não vai fazer nada que vai prejudicar o outro. Então a gente sabe assim de muitos aí que usam da arte, mas não tem alma de artista.
Aí aqui nós temos um poeminha de Ferreira Goulart. Alguém gostaria de ler, por favor? Pode ler, Gildo? Posso, prof. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Aí ele faz um. E é bem isso, né? Porque às vezes a gente se vê assim numa contradição de sentimentos, de pensamentos, né? São as nossas partes. E será arte, né? Eu acredito que é arte. E cada um vai acreditar naquilo que sente, né? Agora nós vamos entrar aqui para fundamentar a prática aqui um pouquinho sobre a indústria cultural, a cultura de massa. Acredito que nós, né, todos nós aqui já temos, né, conhecimento do assunto, né? Então nós vamos ficar só com esse, ai, meus cachorros, só com esse mapa conceitual aqui, que eu vou abrir um pouquinho mais, porque senão eu não enxergo ele aqui. Então, lá, o que seria essa indústria cultural, né? O que é? Surgiu com a proposta dos pesquisadores da Escola de Frankfurt, né? De estudar os efeitos do capitalismo sobre a cultura, né? O que é esse capitalismo, esse consumismo, né? Qual que foi a influência sobre a cultura, sobre a arte, desenvolvimento ideológico e a lógica mercadológica do capitalismo, né? Transformação da cultura em mercadoria, né? Tipo assim, a intenção era mais na venda do que na própria criação, né? O termo indústria é usado para expressar como as obras artísticas passam a ser produzidas em massa, padronizadas, obsoletas e simples, como se fossem feitas em uma fábrica, né? Como se fosse feita em sequência ali, né? Né? Aquela repetição, né? O que seria a cultura? A indústria cultural junta-se às noções de cultura e entretenimento. Então, né, é um entretenimento ali, é uma diversão, né? Qual que é o intuito ali dessa cultura? É o conjunto de símbolos. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais, que está duro de eu enxergar aqui. É o conjunto de símbolos que compartilhou e ajudam a orientar a vida social. Então, tem uma função social espacial, né? Valores comportamentais e Nossa, tá ruim de eu ler aqui, pessoal. Devia ter imprimido. Transforma a reflexão em mero prazer, divertimento, sem crítica, né? Ó. Então, a minha, assim, essa questão sem a crítica, sem, né, a função específica, ó, eu preciso chegar aqui, eu quero tocar isso aqui, né? A cultura deixa de ser experiência única para se tornar um processo de padronização da população, né? Ideologia. Espalhamento rápido dos bens culturais para consumo imediato, né? Então precisa se produzir para as pessoas consumirem, né? De forma rápida, de forma, né, que todo mundo ali consuma e, né? Então assim, o ideal seria aí. A ideologia é essa, né? Consumir, produzir e consumir, né? A produção e o consumo.
População permanece presa à ideologia dominante, né? Não tem muita ali, não tem muita a crítica, né, do que é certo, do que é bom, do que é ruim, né? A classe dominante dissemina suas ideias e exerce o controle sobre a massa, né? Então, os que dominam ali o fazer e o dinheiro também, né? Eles simplesmente vão passar ali e todo mundo vai receber essa, essa arte, né? As sociedades modernas são, não, né? As sociedades modernas não repitam. Nossa, aqui não deu para ler. Desculpa, gente, está tão pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Isso que eu tô de óculos, né? Tá ruim mesmo. Eu tentei abrir Tá aqui. ruim, né? É Até muito dentro pequenininho. do. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui só um pouquinho, porque E tá. ainda querem que os alunos leiam também, né? Daí não dá, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não, não tá dando. Eu devia ter imprimido, mas mesmo assim teria que ser. Eu até tentei dividir ele em dois momentos, sabe? Mas aí, como ele já veio pronto, não deu, porque o certo era colocar em duas páginas, né? Para ficar maior as letras aqui. Então, mas ontem eu tinha aberto ele de uma forma que ficou maior. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo abrir maior ele aqui. Aí, agora aumentou um pouquinho aqui. Marcuse afirma que a liberdade das sociedades industriais é antidemocrática, né? As sociedades modernas são regidas pela razão instrumental, são criadas falsas necessidades, né? Muitas vezes, assim, nem há necessidade daquele, né, daquele consumo, mas a pessoa acaba se iludindo pelas falsas necessidades, pela falsa propaganda, ou porque, né, a massa está utilizando. Aí o consumo. Consumo de bens materiais e símbolos se confundem. Consumidor da indústria cultural é objeto. Consumismo é o modo de vida do capitalismo. As massas manipuladas assistem passivamente o avanço dos pressupostos do mercado sobre todos os aspectos da vida social. Homem unidimensional. Daí a estética, né, desse momento. Seguem fórmulas, filmes de sessão da tarde, músicas de rádio, modelos vendáveis, né? Reprodutividade técnica, autenticidade e espontaneidade da execução artística se desfaz, né? Não tem tanto essa autenticidade, essa coisa que a arte, né, propõe. Análise crítica da materialista, o autor Benjamin afirma que a arte perdeu sua aura, a arte deixa de ser criativa para se tornar repetitiva. Para alcançar este fim, a arte passa a ser produzida de maneira padronizada. Então é isso, pessoal. Aqui a gente viu aquilo que nós já sabemos, né? Um pouquinho da cultura de massa, da indústria cultural. Eu sei que tem os prós e também temos né, os contras. O que nós vamos fazer agora, enquanto atividade? Pensando né, nessa indústria cultural, analisando ela até hoje, porque se há um tempo atrás, né, os meios de transmissão da indústria cultural era rádio, TV, né? Hoje nós temos o quê? Hoje nós temos algo aí que é até mais, né, que é a internet, as redes sociais, né? Então, e com muito mais rapidez e com muito mais acesso. Então, nós estamos também tendo aí não uma transformação, mas novos meios que estão facilitando esse acesso, né, à indústria cultural, à cultura de massa. E de que forma que está vindo hoje isso?
né? Então, pensando nisso, assim, se vocês quiserem também pesquisar mais alguma coisa depois em grupo, né? Como que vai ser o nosso trabalho? Nós vamos fazer um debate. Então, eu dividi vocês em 3 grupos, tá? Um grupo vai fazer a defesa da indústria cultural, da arte de massa, né? O outro vai ser a oposição, vai julgar, vai condenar, tá? Então, vai ser como se fosse um júri, né? Então, um grupo vai criar a defesa, outro grupo vai criar a oposição. E nós vamos ter os jurados. Os jurados, o que eles irão fazer? O grupo que serão jurados vão criar 3 perguntas para cada um dos 2 grupos anteriores aqui, para o grupo de defesa e para o grupo de oposição. É claro que acho que algumas perguntas para os jurados, elas vão surgir depois, conforme o grupo for apresentar o seu trabalho, né? E aí esses jurados vão fazer as perguntas para os grupos e depois vão analisar quem que vai ser o grupo, né? Que o júri ali vão condenar, ou vão... Vocês entenderam? Como se fosse um jurado aqui que nós vamos fazer, tá? Então, preparação para o debate, tempo para pesquisa e elaboração, elaborar uma argumentação lógica sobre o tema a ser debatido. Reunir evidências e exemplos que servirão de suporte, então vocês vão poder pesquisar, né? Elaborar o contra-argumento. Condução do debate. O grupo defensor expõe, o grupo opositor expõe, grupos opostos refutam os argumentos apresentados, daí vão chegar com as perguntas, né? E os jurados vão fazer as perguntas e o parecer final do julgamento. Então, eu dividi já vocês em 3 grupos, tá? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Eu preparei um material, eu vou colocar aqui, deixa eu ver quem que é o grupo 1. O grupo 1 vai ser a Andréia, a Leila, a Maura, a Paula, a Cláudia, a Marciane e a Kellen. Esse é o grupo 1. Ah, eu não consigo pegar. Deixa eu pegar o link aqui para vocês, e eu vou colocar o link aqui, mas também está lá no mural do Classroom, tá, pessoal? Qualquer coisa, se vocês perderem, né, não conseguir abrir aí, lá no mural do Classroom está separadinho lá. Eu só não coloquei o nome dos componentes lá, porque eu ainda não sabia quem seriam os componentes, eu acabei dividindo hoje pela manhã. Então, ó, já coloquei o link do grupo 1, deixa eu colocar no grupo 1. Então, esse é o grupo, o link do grupo 1. Opa! Parece que não foi. Não foi mesmo. O grupo 01. Então, tá aí, né? Grupo 1, agora eu vou colocar do grupo 2. Vou só parar de compartilhar aqui, senão eu não consigo copiar o... Agora do grupo 2. Aí, esse é do grupo 2. E agora eu vou pôr o grupo 3, que é o grupo que vai fazer as perguntas. Se vocês já quiserem abrir no material para vocês verem o que está falando lá, tranquilo. E esse é o do grupo 3. Permanece o mesmo grupo da aula passada, professora? Não, não. O grupo 1 é a Andréia, a Leila, a Paula, a Cláudia, a Marciane e a Kellen. O grupo 2 é o Gildo, a Maria, a Vanilce, a Luciane, a Natasha, a Paola. O grupo 3 é a Ângela, a Sandra, a Vanessa, a Karine e a Tereza. Tá? Daí eu vou dividir vocês e eu já vou explicando para cada um. Ó, o grupo 1, o que vai fazer?
O grupo um vai utilizar argumentos contra a reprodução em massa da arte. Então, o grupo um é contra, né? Vocês vão ter que pensar, vocês vão fazer uma fala contra, ser contra a indústria cultural, a produção da arte em massa. O grupo 2 vai ser a favor, né? Vocês vão utilizar argumentos que defendam essa produção em massa, né? Essa indústria cultural. O grupo 2 vai fazer isso. O grupo 3 vai fazer perguntas para os dois grupos, 3 perguntas para cada grupo. É claro que algumas perguntas eu acredito que vai surgir depois, quando vocês estiverem ouvindo os colegas fazer o debate, né? Falar sobre o material, o que produziram, né? Maura, espera um pouquinho os colegas, tá? Você já está fazendo. Calma aí, Maura. Só espera um pouquinho que eu já vou dividir vocês, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Ô, Nássara, mas a gente não vai falar é uma questão da arte em si, não é de aplicar a arte na sala de aula, né? Isso que eu entendi. Não, da indústria cultural. Tá, não é discutir se isso é bom ou não na sala de aula, agora eu entendi. Não na sala de aula, de como ela está lá, né? E é claro que, né, de uma forma ou de outra, isso vai também repercutir na sala de aula, né? Porque os nossos alunos, eles vêm com mais acesso à indústria cultural, né? Então, de que forma que você vai, se isso não vai atrapalhar também na sala de aula, os demais, né, o outro contato com a arte, tá? Então, agora eu vou dividir vocês e eu passo de grupo em grupo. Deixa eu já dividir vocês. Então, eu vou tentar trazer um grupo aqui para. Deixa eu ver qual grupo que está menor. Nossa, tá faltando bastante gente, viu? Eu vou deixar o grupo 3 aqui na sala, para não ficar a sala sem ninguém, sabe? Deixa eu tentar fazer isso manual, porque daí a gente demora um tempo. Aí eu vou deixar assim mesmo, senão nós vamos demorar muito. Deixa eu abrir as salas. Pronto, agora vocês estão indo para as salas. Eu já passo em cada sala, tá? Kelly, não apareceu para você aceitar aí? Ir para outra sala? Tá, perfeito.
Pronto, pessoal. Então, beleza. Então, nós vamos começar o debate, tá? Será que todo mundo já chegou? Não, estou achando que tem gente que não chegou ainda. Tem grupo chegando agora. Vamos aguardar os grupos chegarem. Aí, então, o que nós vamos fazer? O grupo 1 vai iniciar o debate, né? Aí o grupo 1 vai fazer, vocês irão fazer a colocação de vocês, daí o grupo 3 entra com as perguntas para vocês, tá? Aí vocês respondem as perguntas que eles formularam para vocês. Vocês viram que eu até nem coloquei no material só assim, já para vocês não ficarem com acesso mesmo ao que um outro grupo está fazendo, né? Já para não ficar. Aí depois o grupo 2 apresenta e o grupo 3 faz as mesmas questões não, né? Questiona, né, a apresentação do grupo 2. E aí vamos ver se dá tempo da gente dar um tempinho para as 3 ali dizer, né, que são só 3 que estão no grupo 3, qual grupo elas dariam um veredito ali, né? Elas diriam que realmente defendeu ou acusou, né? O grupo 3 que vai dizer qual grupo que saiu melhor, independente de se concorda ou não, né? Mas com o momento da apresentação. Então, deixa eu compartilhar o material do grupo 1 primeiro, né? Então, vamos lá. Quem que vai fazer a explanação? Quem que vai fazer a defesa? Sou eu, Nássara. Bora lá, deixa eu achar meu documento aqui. Então, o nosso argumento é contra a reprodução em massa, né, da cultura de massa, e a gente analisou alguns pontos. Nós analisamos 2, 4, 5 pontos que nós entendemos como importantes nesse contexto. Primeiro, né, dentro da cultura de massa, a arte ela questiona a questão do lucro. Então, os produtos são de baixa qualidade, né? Às vezes o investimento é muito alto nesses produtos, mas ele é um produto de baixa qualidade. Ele sempre prioriza o lucro, não a qualidade daquilo que está sendo produzido. A segunda, essa padronização e essa homogeneização, desconsiderando a individualidade do ser humano e as tendências, ou seja, você não é um ser que possa escolher, você é escolhido pela cultura de massa. Então, você não escolhe a sua roupa, você não escolhe as cores, a indústria cultural que escolhe tudo isso para você. Então, você não é um ser individual, você é massificado nesse contexto todo. E não é só aqui no Brasil, é de uma maneira geral, assim. Consumo passivo, né? Parece que a gente não pensa sobre aquilo que consome, a gente só consome. E existe um esvaziamento de significados quando a gente faz isso. Deixa de ser uma origem, desvaloriza aquilo que é de origem popular. A essência também de cada um, né? As pessoas aniquilam a sua essência para consumir o que o outro produz. E nem se dão conta, né? Porque é exatamente isso. Há um esvaziamento cultural tão grande que você deixa de pensar naquilo que é produzido, valorizar aquilo que é produzido de forma popular, e acho que o que é mais importante é aquela industrialização toda. Concentração de poder. Há uma necessidade de ganhar dinheiro, né, de concentrar esse poder para grandes indústrias, limita a diversidade cultural, restringe a possibilidade de novos artistas entrarem, as ideias do público, porque você não consegue ter uma ideia individual, aquilo é massificado na produção. Então, a gente entende assim, dessa forma. Não sei se eu fui tão clara. Não, foi sim, tá bem objetivo. Agora, o grupo 3 vai fazer as perguntas para vocês e vocês irão responder, né? Conforme o que eles trouxeram aqui. Pode fazer, grupo 3. Abrir aqui o material de vocês. Então, baseado nas obras ali do Romero Brito, né?
eu gostaria de saber qual que é a opinião sobre a indústria cultural. E ele se encaixa nessa indústria cultural? Eu acho que há uma duplicidade aí, porque ele se encaixa assim na indústria cultural, ele entrou no gosto do público, mas muitas vezes eu vejo, eu particularmente, eu vejo o trabalho dele assim, não sei se assim, não vou falar assim gosto estético, mas com esvaziamento muito grande. Eu acho que é uma cópia da cópia, um colorido que não me traz nenhuma referência profunda. Então, eu não consigo, particularmente, eu vejo como esvaziamento cultural. Sim. Ela comentou o que a gente comentou no grupo, né? A gente falou sobre isso mesmo. Mais alguma coisa, meninas? Maura? Então, vocês percebem que a cultura de massa interferindo nos conteúdos, né, da nosso componente curricular ali, e em relação à crítica nessas obras de arte, né? Isso limita essa visão de aceitar ou rejeitar uma obra de arte no nosso cotidiano ali em sala de aula? Eu queria falar um pouquinho. Eu acredito que sim, que interfere, porque as pessoas deixam de ter gostos pessoais. Elas se importam muito com a opinião do outro. Então, se eu for contra a opinião da maioria, poxa, não vou ser aceito, né? Eu vou ser criticado. Então, é melhor eu fazer uma crítica conforme a crítica que já está estabelecida. Eu concordar com aquilo que já está estabelecido. Então, são poucas as pessoas, e no caso dos nossos alunos, né, são poucos os que conseguem argumentar diferente daquilo que está sendo falado pela maioria. Então, eu acho que a indústria cultural, ela esvazia realmente a crítica, ela deixa tudo muito raso, e não se discute, se aceita simplesmente aquilo que está sendo dito. É aquela parece que é uma falta de conhecimento profundo de vários assuntos. É que hoje a gente tem tanto assunto a ser tratado nesse mundo escolar, nesse mundo que a gente vivencia, né? É muita informação, mas conhecimento mesmo não está. E a gente vê até assim, se nós pensarmos em relação, né, com o nosso aluno. Aliás, a sociedade em si tem dificuldade principalmente com a arte moderna, né? Então, a arte contemporânea, né? A arte moderna, a arte contemporânea. E aí, quando a gente oferece uma arte que traz mais esse requisito do pensar, da sensibilidade, da crítica, né? Que muitas vezes nessas artes a gente encontra, né? E é onde eles têm a dificuldade, né? Dessa interpretação, dessa aceitação, né? Daí isso é arte, isso não é arte, né? Aí vem até, né, os questionamentos aí. Mas bacana, meninas, gostei bastante aqui do debate, das colocações, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Agora vamos para o grupo 2. O grupo 2 é a defesa, então vamos ver quais os argumentos de defesa que o grupo 2 conseguiu trazer aqui para nós. Pode falar, pessoal. Compartilhando a guia de vocês. Quem que vai fazer a apresentação? Posso fazer? Então, beleza. Bom, então, o ponto principal, eu acho que é o mais importante, essa democratização, né, essa acessibilidade que as pessoas têm de uma arte que talvez ela ficaria presa em algum lugar, ficaria no museu para uma certa região, para um certo local, e a gente não fala só também de obras, né, de pinturas, mas a gente fala também de, sei lá, às vezes uma criança quer assistir um filme de um herói lá que ela gosta, mas ela não tem, né, não tem acesso para ir no cinema, não tem acesso para ir em algum outro local assistir esse filme, e aí ela tem acesso porque essa daí tem uma fácil reprodução, tem em todos os lugares, tem todos, né, tem de forma fácil, então as pessoas têm acesso a uma forma de arte, né,
porque isso daí está em todo lugar, né? Tá em todos os espaços, então eu acho que é a principal ideia, essa democratização da arte para quem não tem acesso, tanto financeiramente quanto culturalmente. Às vezes mora numa região do interior, mora numa outra região mais afastada, então essa pessoa tem acesso à arte e ela não fica privada disso, né? Uma outra coisa é que também utiliza temas comuns, né? Então a pessoa se identifica porque está utilizando temas comuns do dia a dia, está usando coisas que a pessoa vivencia, então ela se sente parte daquela arte ali, então isso que é o importante, né? Um exemplo, por exemplo, quando música sertaneja fez música lá baseadas em carros, né? Então tinha o cara do Camaro, tinha o cara da Fiorino, tinha várias formas de letras, mas que faziam toda a parte ali do dia a dia, né? Então a pessoa encontrava aquele carro, lembra daquela música, né? Então tem essa ideia do dia a dia, do cotidiano, que as pessoas conseguem se unir e se sentir parte daquela arte ali, né? A gente também colocou que o acesso ao streaming ajudou muito, né? Então as pessoas têm mais acesso, então antes tinha que esperar tantos anos para ir no cinema assistir aquele filme, e talvez iria assistir de novo em um outro, depois de muito tempo, depois de muito procurar o filme, né, locadora e tudo mais. Agora, com acesso ao streaming, a pessoa consegue ficar assistindo a mesma coisa por muito tempo. Então, parece que é uma arte que, ao mesmo tempo que ela é efêmera, que ela passa, ela fica também, que a pessoa pode acessar ali a qualquer momento, e ela tem essa fácil reprodutibilidade dela ali, né? Estimula a criação contínua, então, como todo mundo está consumindo tudo muito rápido, né, a gente tem mais produtos, né, então tem mais arte envolvida, tem mais arte circulando, né, consequentemente também tem um estímulo à mão de obra especializada, então precisa de pessoas que façam mais coisas, né, então não é às vezes o mesmo artista que faz toda o processo da arte. Aí ele faz um pedacinho, passa para outro, faz um pedacinho, faz um outro pedacinho, e aí cada um vai fazendo, então a gente tem uma mão de obra um pouquinho mais especializada de acordo com a arte envolvida na sua produção ali, né? Difusão de obras de arte também de forma mais ampla, né? Então não é mais para um grupo específico, apesar de nichado, mas a gente tem, né, amplamente, né, quase que de forma mundial, a gente tem hoje uma distribuição e uma democratização da cultura, né? E também a gente consegue ter com esse compartilhamento, né, da arte por todo mundo, em todos os lugares, a gente consegue ter, então, uma outra forma de criar, então, novas interpretações, né, formas, às vezes, mais criativas, formas um pouco menos criativas, mas as pessoas conseguem, então, conseguem se expressar a partir daquelas obras ali, porque elas têm acesso, então elas vão se inspirando, né. Esses são os nossos argumentos a favor. Beleza, agora vamos ver o grupo 3, o que eles trazem como pergunta para vocês. Eu já ia falar assim, mas há um esvaziamento, já ia brigar em cima disso, já que eu estou defendendo, né? Esvaziamento. Ângela, você pode fazer as perguntas ali, fazendo favor? Está desligado seu microfone, Ângela. Também está um barulho aqui na rua, eles estão arrumando. Em que situação você vê a reprodução em massa pode ser positiva ou negativa para a arte? Um exemplo, essa obra que tem abaixo, que eu também acabei de conhecer, que é a obra Merda, do artista Piero Monzoni. Essa é a primeira pergunta. Grupo 2? Vou responder, então. Eu acho que essa obra de arte em específico, ela está mais voltada para uma arte conceitual do que para uma cultura de massa, porque não é todo mundo que conhece essa arte, não é todo mundo que entende, né?
Mas, assim, as situações que a gente vê positiva nessa reprodução é justamente o acesso à arte, né? Independente, porque, como teoricamente nós somos entendedores de arte, a gente entende que a arte, por si só, ela pode ser realmente qualquer coisa, desde uma lata de merda, né? Até uma coisa super complexa que poucas pessoas entendem e talvez só o autor mesmo entenda. Mas essa democratização, a arte pela arte em si, ela está circulando, então isso é bom, né? As pessoas têm acesso a um livro, têm acesso a um filme, têm acesso à música, né? Porque é isso que move as pessoas, né? A professora lá falou anteriormente sobre a roupa, né? A roupa você às vezes não escolhe, mas você precisa, né, de um estilista, por exemplo, que desenvolva essa roupa. Esse estilista é um artista e ele está fazendo arte. Então, a arte pela arte é muito bom estar circulando, né? Mas esse exemplo aí, eu acho que ela está mais voltada para uma arte conceitual, o conceito do artista de colocar a merda no pote, do que uma reprodução de massa, porque eu não encontro isso em todos os lugares, né? Pode falar, Paula. Nessa obra, ele questiona o papel do artista. Aí ele está questionando qual é o papel do artista na sociedade. Então, ele acaba questionando essa questão do valor da obra, do valor do artista, do valor da produção de arte. Então, ele questiona tudo isso. Eu acho que tem, ao mesmo tempo que ele questiona não a cultura de massa diretamente, mas o valor e o papel da arte na sociedade. Uhum. É isso aí. Minha concepção. Eu acho que a pergunta 2, praticamente, ele quase que respondeu ali, né? Não sei se já respondeu. Acredito que sim, né? Porque ele falou sobre a cultura de massa. Uhum. Então vamos para 3. É que a gente fez elas, né, sem ouvir eles primeiro, né? Como a acessibilidade aos meios de comunicação são favoráveis para a arte, elas têm esse reconhecimento? Alguém do grupo 2 vai falar? Senão eu respondo de novo, mas se quiserem responder. Pode responder, Gildo. Bom, então, lá nos nossos argumentos eu meio que já falei, assim, né, sobre isso, né? Mas eu acredito que a arte, hoje, ela não é vista, na verdade, há bastante tempo, assim, às vezes ela não é vista como arte em si, mas eles utilizam a arte como descanso, a arte como entretenimento, mas não vê a arte como arte atrás de um conceito, atrás de uma reprodução artística, né? Porque a gente tem ainda muito voltado, né? Pensando um pouquinho em sala de aula, assim, a arte é o que está no museu, a arte é o que está, o que é pintura, né? Porque às vezes eu pergunto para um 8º, 9º ano, eles não sabem, né, as 4 linguagens da arte, por exemplo, né? Então eles só veem a arte como algo um pouco intocável. Então, mas para eles consomem arte, mas sem saber que é arte. Então, realmente não tem esse reconhecimento. Mas eu acredito que nem toda arte é feita para ser vista como arte, sim, porque ela está ali nas entranhas das pessoas, né? Então a pessoa usa a música como um descanso, eu vou assistir um filme para descansar, vou fazer isso aqui para me acalmar, vou desenhar, as crianças desenham porque elas gostam de desenhar e não porque elas querem expor a arte dela, né? Então elas não têm esse reconhecimento, mas a arte está todo momento com as pessoas, né? Mas essa acessibilidade eu acho que é favorável sim, porque eles estão fazendo arte, mas nem sempre visto como arte, mas sim como algo do dia a dia, algo corriqueiro. Beleza, é isso mesmo, pessoal. Bacana. Agora eu vou continuar o meu material aqui. Enquanto isso, a Sandra e a Ana, vocês conseguem conversar entre vocês pelo WhatsApp? Aí vocês vão depois dizer aqui entre os 2 grupos o que vocês acharam, fazer só um parecerzinho final. Enquanto eu vou continuando aqui com o material e passar também para vocês Então, aqui a gente fala um pouquinho, né, o compartilhamento, já houve aqui, né?
Essas aulas estão previstas para serem trabalhadas com o nono e primeiro ano série do ensino médio. Quais habilidades podem ser desenvolvidas nos estudantes ao se trabalhar com a estratégia do debate, né? Daí aqui eu trago umas fotos de uma aula que eu fiz há 3 anos atrás, nesse estilo. Eu fiz o debate, eu trabalhei o patrimônio cultural e eu peguei a pintura da igreja da minha cidade, que a igreja tinha pintura original, daí veio um outro artista e ele não restaurou, ele pintou em cima da primeira obra, não teve todo aquele cuidado de restauração, com técnicas, com as cores. Então, eu propus um debate dessa forma, um ia acusar a pintura, né, que foi feita posterior, e o outro ia defender. E eu levei, né, esses alunos para eles fazerem esse debate no fórum da minha cidade. Mandei um ofício para o juiz, aí o juiz recebeu eles, participou da aula, foi muito bacana, gente. Nossa, ele deu uma aula lá dentro do fórum, né, explicou tudo, como que funcionava, tudo, e depois, no momento ali, ele esteve junto com os alunos, né, no momento do debate. Ó, pode ver que tem, né, os alunos fazendo o debate. Foi muito bacana mesmo, e os alunos que estavam assistindo ao júri, como nem todos participaram, né, aí ficou os alunos assistindo o júri, alguns alunos sendo jurados, ó. Aí teve a juíza, essa aluninha minha aqui, que está do lado, aqui de jaquetinha preta com a mão no bolso, ela é uma aluna também da sala de recurso, e ela era uma aluna que não falava, assim, ela mal saía na hora do recreio, ela não interagia. E a partir desse dia, ela falou, foi bem pouquinho, assim, ela fez uma frase, mas para mim foi, né? E a partir daí, essa menina, né, mudou totalmente. Então, funciona trabalhar com os alunos. Eu tenho experiência própria, então eu trago a minha experiência para vocês e fica bacana, gente, né? De dar a oportunidade deles criarem ali a discussão deles. E pode ser qualquer assunto, né? Não precisa ser especificamente esse tema, né? No caso, eu peguei algo da minha cidade, dentro do patrimônio cultural, né? E trouxe para esse debate. Então, é uma proposta para vocês estarem pensando na implementação de vocês, tá? De repente, se vocês tiverem alguma ideia de algum tema, né? Ouse, né? Ó, quem é de cidade pequena, é muito fácil esse acesso ao fórum, né? E eu creio, assim, que vocês, né, entrarem acaba, né, tendo esse acesso aí. Então, uma proposta para vocês, acho que fica bem bacana aí, né? E seria uma proposta aí para implementação. Tranquilo? Dá certo. Olha que ficou jóia aqui, ficou jóia, apesar da gente, de ser mais difícil aqui entre, né? O grupo 3 teria que sair para conversar melhor, né? Mas, enfim, né? Dá certo de fazer sim. E com o aluno de nono, de primeiro ano, assim, que eles têm mais essa maturidade, acho que dá bem legal. E há um tempo atrás também, isso já faz, sei lá, mais de 10, 15 anos atrás, eu já havia feito mais ou menos nesse estilo, só que eu fiz enquanto peça teatral, baseada naquela obra do... Ai, agora esqueci o nome da obra. Mas eu fiz, assim, o julgamento do ficar, que hoje a moda é o ficar, né? E daí a gente fez, era mais ou menos no estilo debate, só que eu usei como peça teatral, né? Um julgando o ficar e o outro defendendo o ficar. Daí tinha o juiz, né? Toda essa parte, assim, do como que é um júri, né? Defesa e acusação. Mas aí é um exemplo para vocês, tá? Daí aqui, uma síntese, reflita e anote no seu diário, tá? Como a proposta desse encontro pode ser desenvolvida com seus alunos no seu contexto. Não vai dar tempo da gente entrar no diário, mas depois vocês, né, já façam lá, não deixa acumular, tá, pessoal? E se vocês aqui, uma dica, ó, quando vocês, né, fizerem aulas, bacana aí, que vocês usarem as redes sociais da escola de vocês, ó, vocês marcarem a sede, ó, os formadores também, ó, hashtag formadores em ação, para que essas aulas, né, sejam ampliadas aí na divulgação. Pode falar, Cláudia.
Nácera, você pode compartilhar o link do material para gente, do material produzido hoje para a gente colocar lá no diário, por favor? Ele está lá no Classroom, tá? Ele está no Aonde no Classroom. Classroom? Está lá separadinho, lá na primeira página, lá no mural. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Tá lá. Porque agora ele já não está mais aqui no chat, né? Porque nós saímos da sala. Agora, deixa eu ver o que nós temos. Queremos ouvir você. Agora o formulário da avaliação da aula de hoje, que eu gostei muito. Foi muito produtiva mesmo. Acho que a gente precisa dessa discussão, né? Do falar da arte, né? Que muitas vezes a gente também acaba ficando privado dentro das nossas escolas, porque quase às vezes a gente não tem. Eu, na minha escola mesmo, eu não tenho um professor de arte ali, são poucas as vezes que eu tenho acesso com o professor de arte. E deixa eu só ver um link aqui para vocês. Eu vou passar um link de um Geniarte aqui para vocês, que aqui, se vocês clicarem dentro dele, vai ter aquele vídeo que a gente assistiu só um pouquinho, o vídeo inteiro, tem o material que foi usado aqui, então vocês vão encontrar algumas fontes para pesquisa, tá? Se quiserem, né, ter acesso a esse material. E daí a nossa foto, acredito agora. Ah, não, aqui também tem um material, gente, depois se vocês quiserem dar uma entradinha lá que não vai dar tempo de vocês acessarem agora. Aqui para vocês fazerem uma avaliação de como está o conhecimento de vocês em relação ao uso das tecnologias, tá? Então, assim, aí tem que fazer a inscrição, cadastrar, então é um pouquinho mais demorado, mas ele está lá no slide, tá? Se vocês quiserem entrar lá e dar uma olhadinha, seria bacana. E agora eu vou parar aqui para a gente fazer a nossa foto, que também já está dando o nosso horário. Professora, fica faltando o nosso julgamento. É, isso que eu ia falar. Enquanto isso, nós vamos voltar ao julgamento aqui. Então, vamos lá. O que vocês decidiram aí, meninas? Então, a gente decidiu que o grupo 1, né, ele fala sobre essa desvalorização da arte. E o grupo 2, eles também trouxeram isso, né? Porque, assim, é mais acessível? Todo mundo tem? Sim. Mas aí, qual que é o valor da arte? Aonde que a gente olha isso como arte, né? Então, assim, o lucro é muito mais importante do que o valor objetivo da arte para nós, né? Então, a gente tem, muitas vezes, que nem assim, isso é arte, né? A merda de artista é uma arte. Só que os alunos, eles não entendem qual é o significado disso, né? E eu sempre trago isso, e assim, quando eu trago a merda de artista, eles sempre ficam bem alvoroçados e todo mundo quer conversar sobre isso, né? Porque o que essa obra traz? Ela traz uma reflexão sobre os artistas em si e sobre esse conceito de cultural, né? Porque assim, apenas é jogado para eles e pronto. Então, é nesse sentido que eu e a Ângela ali, acabamos, né, entrando em acordo sobre essas questões. Bacana, gente, bacana mesmo. Nossa, que aula produtiva. Assim, dá para a gente ter aqui, né, tirar aí um monte de proveito, né, de tudo que foi discutido aqui e levar para as nossas aulas, né? Entender isso enquanto é importante nas nossas aulas, né? É necessária essa reflexão, né? Mas agora vamos para nossas fotos, então? O Gildo não está com a câmera funcionando hoje, né, Gildo? Nem deu para conhecer sua carinha, então, né? Isso, depois vou tentar resolver esse lá. problema aí. Então, tá bom. Paola, você tá com outra... Não. Tá tudo tranquilo aí? Ah, tá. É que quando a gente volta, até esqueci de falar, volta com a câmera desligada quando a gente vem da outra sala. Mas agora tranquilinho, deixa eu fazer o nosso print.
E espero que vocês, né, pensem aí num debate, independente se for para a implementação ou não, né? Usem essa metodologia com as turmas de vocês, vocês vão ver que vocês vão gostar. Vocês vão gostar bastante. Mas é isso, pessoal. Então, um bom final de dia, do Dia dos Professores, né? Boa semana para vocês. Um beijo no coração e até a semana que vem. Tchau, beijo, fica com Deus. Tchau, beijo, até. E já estou colocando a foto lá, tá?